Estamos de volta com o Show da Cultura. Apresentação Meli Silva. 16 horas e 16 minutos, vem aí o Momento Família. E agora, no programa Show da Cultura, Momento Família. Com a Rosiane Delgado, a minha amiga Rosiane Delgado, psicóloga, que está aqui com a gente. E hoje está abordando um assunto, achei interessante, Rosiane. Boa tarde para você. O indivíduo e a comunidade em situação de emergência. Aliás, num momento bastante delicado na cidade de Foz do Iguaçu, né? Isso mesmo, Eli. Boa tarde, Eli. Boa tarde, professora Delamares. Boa tarde, ouvintes. Na verdade, estamos todos sensibilizados com essa situação que está acontecendo no momento. De uma forma direta ou indireta, todos nós somos atingidos, né? Para contextualizar, né? Mais uma vez a gente vem falando, mas é importante a gente enfatizar, né? Que toda essa questão está diretamente relacionada a um evento recente, que foi essa chuva de granizo na última segunda-feira do dia 7, né? Atingiu a região sul da cidade de Foz do Iguaçu e, segundo a prefeitura, 95% das casas dessa região foram danificadas. Então, a gente imagina que é uma situação complexa, muito delicada. Muito delicada, muito. Bota delicada nisso, Rosana. E a gente percebe e observa assim, e se pergunta também quais são os impactos disso em termos de comunidade, quais são os impactos disso na condição do sujeito. Se a gente pensa em termos de comunidade, a gente vai considerar uma condição psicossocial desse impacto. Então, ele vai exigir, em termos de ações, um manejo da situação da crise. Então, nesse primeiro momento, que é o que está acontecendo agora, é o socorro e remediar a situação. Não tem outra saída. Para depois a gente chegar numa outra fase, que vai ser a de recuperação, que é reabilitar e reconstruir toda a estrutura, toda a região daquilo que ficou danificado. E no terceiro momento, que envolve até certo ponto essa segunda etapa, seria a prevenção e a redução de danos. Fazer planejamento e ações preventivas. Foz do Iguaçu não é a primeira vez que acontece chuva de granizo. Verdade. Então, essa situação precisa, então, as casas se protegerem mais. Ver uma outra estrutura de forma que não tenha tanta vulnerabilidade. A gente sabe que sempre é um investimento, é gasto, todo mundo apertado, mas é uma prioridade. Porque na hora que a gente fica sem a casa, sem aquela nossa estrutura que é a base, mexe e causa o que? O nosso impacto psicológico, que é o problema que vai invadir o sujeito. Então, o sujeito ele se depara numa situação dessa com uma coisa que ele não sabe nem digerir, um mal-estar, uma sensação do ruim, de uma ameaça da integridade física, e não só dele, mas da família. Então, isso é um impacto muito grande para a pessoa, qualquer um de nós, numa situação dessa. Eu tive conversando com um cidadão lá do Google, e ele com sete pessoas dentro da casa, 7 crianças. Sim. E sabe como é que eles conseguiram se proteger? Eles colocaram um sofá, viraram o sofá, entraram embaixo do sofá e da pia para poder se proteger das pedras. Caramba, então assim, por outro lado eles conseguiram pensar numa solução imediata e não ficar tão vulnerável. É criança de colo, nenenzinho, que coisa, meu Deus do céu, que situação. É uma situação difícil. Então a gente vê assim, que o sujeito ele é invadido por uma situação súbita, que é externa a ele. Na verdade, a situação ela vem de fora e invade o sujeito por dentro, da condição que eu digo dentro do aspecto psicológico mesmo, que ele não tem por onde correr, ele vai ter que vivenciar aquilo e aquilo vai mexer exatamente na sua base de estrutura, que é a sua vulnerabilidade, que ele se vê assim num processo de insegurança total. O repertório, na verdade, as defesas que ele tinha, o que ele já tinha como segurança, que principalmente é o lar, a maioria das pessoas, o ponto de segurança é a casa, é o lar. Então, ele perdeu essa base. Então, todos os outros mecanismos ele vai ter que criar, de algum modo, o que ele já funciona hoje está eficaz diante dessa situação, porque ele perdeu a base. Né? Agora, a gente está vendo essa questão da solidariedade em Foz do Iguaçu. Muita gente se mobilizando, a cidade se mobilizando. E isso fortalece não só a quem está fazendo, mas principalmente quem está recebendo. Isso fortalece muito, isso mexe com o emocional de todo mundo, né? E isso é uma digamos assim, os reflexos ou consequências positivas do social. Então, o social a gente vai considerar tanto essa parte bacana, positiva, de crescimento, quanto outras
outras questões que a gente também tem que ficar atentos e ver como é que a gente pode contornar. Questão da depredações, roubos, vandalismos. E a condição séria, que são as famílias sem moradia, isolamentos. Mas, quando a gente começa a observar, que é isso que você está colocando, comércio se mobilizando para fazer desconto de materiais para facilitar. Perfeito. Pessoas fazendo de tudo possível, se disponibilizando de forma material ou formas de voluntariado mesmo para ajudar nessa situação. Aí a gente começa a encontrar dentro dessa perspectiva aí uma esperança. Quanto que é positivo essa perspectiva aí de que mesmo em situações como essa de emergência, são situações graves, é possível também ver situações positivas, que as pessoas podem estar juntas, né? Quem passou e quem está passando por essa situação percebe que não está sozinho, né? Isso, aí já entra as consequências psicológicas, né? Mesmo ele se sentindo assim invadido por esses eventos inesperados, que acaba tirando a pessoa do curso habitual da vida dela, porque isso acaba mexendo. Porque de uma noite para o dia, toda a rotina dela, de algum modo, teve que ter sido alterada. Por mais que ela tente manter o máximo possível. E isso perde o quê? As referências, ela vai perdendo o ponto de referência dela e o espaço dela vital. Então, à medida que ela vê que existe ali uma mão, que existe o apoio, que ela não está sozinha, isso ela já consegue respirar. Então, aquele aperto, aquele sufoco que ela estava sentindo, já consegue ter um alento, que é a condição da esperança. Isso é muito importante dentro desse momento. Aliás, isso a gente tem denotado. Hoje pela manhã, só para que você possa trazer mais detalhes, hoje pela manhã eu vi as cenas de pessoas nas filas, aguardando para pegar a sua senha. Ele ia lá, pegava a sua senha, fazia o seu cadastro, saía, entrava numa outra fila para poder pegar o seu mantimento. Já vinham algumas pessoas trazendo ali um alimento, um café, um pão, alguma coisa, sabe? Então, claro que é um local onde você está vendo que pessoas estão sofrendo, porque perderam tudo. Muita gente demorou para construir a sua casinha, ou até nem é dele, até é alugada. Demorou para conseguir um móvel, alguma coisa, e de repente, de uma hora para outra, em 10 minutos, perderam tudo, praticamente tudo. Agora não tem o que comer, muitas vezes não tem o que beber, porque aí acaba faltando água também, não tem aonde morar, porque a casa está toda destruída, viu os móveis que comprou com tanta dificuldade, todo acabado, não tem roupa. É uma situação bastante delicada. Isso tende às vezes a gerar manifestações emocionais, né, na hora da pessoa enfrentar esse tipo de situação. Essa condição que você falou da sensação da falta de recursos, ela tende a trazer uma condição de desamparo, desespero, medo, desesperança, incerteza, impotência. São poucas pessoas que sabem lidar com essa condição de impotência. O que é a impotência? Eu tenho uma situação X, eu me sinto capaz de fazer alguma coisa, mas eu me sinto capaz enquanto pessoa, mas ao mesmo tempo eu não tenho recursos para fazer isso. E aí? Então é difícil às vezes a pessoa ter que elaborar. Mas, por outro lado, tudo isso eu acho que tem um lado positivo, que eu acho que é importante a gente pensar. O lado positivo é, essas pessoas que estão indo ajudar, voluntárias, elas estão tendo a oportunidade de ajudar. Isso é muito importante. Porque muitas vezes as pessoas... fazer alguma coisa para o próximo. Para o próximo, elas ficam muito presas em si mesmas, no seu dia a dia, nas suas coisas. A pessoa até tem possibilidades, mas ela fica protelando essa ajuda. Então, ótimo momento. Então, é um movimento positivo. Tomara que ela continue esse movimento posteriormente a essa condição atual de emergência. Fortalece a comunidade, né? E isso vai ajudando, porque as pessoas vão vendo, poxa, no momento que eu precisei, apareceram pessoas para ajudar. Agora, é importante também a gente se colocar no lugar desse outro, que algumas pessoas, elas aproveitam esse momento, essas pessoas que foram afetadas diretamente, elas se manifestam muitas vezes de formas diferentes. Algumas ficam mais introspectivas, ficam reflexivas, elas aproveitam esse momento para repensar muito sobre a vida, sobre a sua postura diante do mundo. Outras têm atitudes mais, digamos assim, difíceis de lidar, que a gente precisa também de uma forma de contornar. Então, elas começam a ter transtornos de sono, alteração, irritabilidade, aborrecimento, elas começam a ter ansiedade, tristeza. São série de situações. E é importante também a gente pensar o seguinte, há um processo de luto acontecendo nesse momento. Por que há um processo de luto? Porque
a gente vai considerar as perdas que aconteceram. Porque não é só a questão de perda material em si, mas são essas perdas ali que você mesmo está comentando. As pessoas investiram a vida delas. Algumas, de repente, nem terminaram de pagar algum bem e já perderam. Então, tudo isso é um luto. Então, é o significado que aquilo traz para ela também, que é o esforço. Então, é um momento de repensar a sua vida. É muito importante poder fazer essa reflexão e como que ela pode tirar de proveito disso ao seu benefício. E a gente pode ver o seguinte, como é que ela vai enfrentar, as pessoas conseguem enfrentar essas adversidades? Ela vai se adaptar e sair mais fortalecida. E a palavra que a gente usa para isso na psicologia é resiliência. E a resiliência, ela pode ser usada empregada tanto no aspecto individual quanto na comunidade. Por exemplo, no aspecto individual, a capacidade da empatia, ela se permitir ajudar e ser ajudada. Então, aquela pessoa que está na condição de ser ajudada, ela pode pensar também, o que eu posso fazer também? Porque sempre vai ter uma pessoa pior do que a gente, e outra melhor. Com então, certeza. Nessa situação X, eu vou ficar aqui parado só recebendo, estou podendo caminhar, estou podendo falar, estou podendo fazer minhas coisas, mas o que eu posso fazer também, já que eu estou recebendo ajuda? Eu acho que esse é um movimento muito interessante. Fazer uma avaliação assim, bem realista dos problemas, dentro da comunidade, a capacidade de enfrentar e sobreparar e sobrepor-se às situações também, fortalecer essas ajudas mútuas que estão acontecendo. Porque a comunidade ela é constituída de quê? De pessoas. Então, as pessoas elas vão trabalhar trocas, se apoiar mutuamente, compartilhar, valorizar as experiências. E uma coisa muito importante também é o seguinte, o respeito e a continuidade desse auxílio que as instituições e as redes de apoio elas estão prestando. Então, a gente sabe muito bem que as famílias que adquiriram suas casas pelo programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, elas têm que verificar esse contrato para ver a questão do seguro. Ela tem um seguro, é verdade. Tipo de catástrofe. Tem um seguro aí. E aí, o que elas vão fazer? Elas vão tirar foto, vão imprimir, vão fazer pelo menos uns 3 orçamentos, guardam as notas fiscais do que gastaram nessa reforma, depois elas vão até a agência original do seu contrato para adicionar esse seguro e reaver esse prejuízo. Então, se existe esse direito, eles precisam estar atentos para correr atrás também. Então, isso eu acho que é muito importante, que envolve a comunidade e a condição também do indivíduo. Maravilha. E é realmente bem lembrado essa questão. Inclusive, hoje o Caleb trouxe essa informação dentro do contraponto, essa questão do Minha Casa, Minha Vida. Antes da gente continuar, deixa eu 16h29, deixa eu chamar o Giro pelo Mundo e a gente continua aqui nesse bate-papo com a gente aqui. 16h29. Show da Cultura, um show no seu rádio. Nós sabíamos que o Foz estaria jogando e tudo mais, até estava tentando pegar todas as informações aqui para passar para o pessoal. Então, o jogo foi cancelado, tá bom? Não teve o jogo Foz e São José. 16h39. Rosana Delgado, para a gente fechar então? Então, vamos fechar. As intervenções que poderiam ser feitas perante a comunidade. Seria conter esse impacto emocional, então, disponibilizar os órgãos, as instituições, poderem organizar algo para poder conter esse impacto emocional das pessoas, dar esse suporte, estabelecer modalidades de funcionamento desse novo cotidiano das pessoas, ajudar na recuperação da confiança, ajudar na recuperação dos seus bens, da sua estrutura, para poder aos poucos começar a retornar à sua condição da sua vida no dia a dia e reconstruir realmente tudo isso. É importante também lembrar que a maior parte dessas manifestações psicológicas que as pessoas enfrentam nesse momento, elas constituem, na verdade, reações transitórias normais, de adaptação frente a essas situações que são anormais. Ou seja, então, esse momento de dor, de mal-estar, de sensações ruins, de temores, ele, na verdade, ele tem toda uma razão de existir e faz parte desse momento mesmo. Mas isso tende a passar momento que se dá esse suporte e se vai elaborando e reconstruindo e a vida voltando ao normal, né? Eu quero agradecer a todos, desejamos aí que as coisas retornem o mais rápido possível, a estabilidade, que isso vai ser bom para todos nós, né? Verdade. Então tá joia, grande abraço, tá aí essa Rosane Delgado participando com a gente aqui no Momento Família.